dia a todos, bom dia aos nossos amigos do Instagram, nessa manhã fria de domingo, mas com certeza que estamos com os corações aquecidos e vamos nos aquecer mais ainda com o nosso Evangelho, com os ensinamentos de hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu pedi a vocês que desliguem os celulares, pelo menos o pessoal aqui de casa, o pessoal do Instagram que está em casa não, claro. Nós estamos precisando de voluntários aqui para a nossa casa, né, para trabalhar nos diversos setores aqui. Então, quem estiver interessado, por favor, entre em contato com a Edi através do WhatsApp 3644-8610, tá bem? Então, aqueles que quiserem trabalhar na casa, sejam no setor que for, fiquem à vontade, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Nós agradecemos a ajuda das cestas básicas que foram entregues ontem. Graças a Deus, mais um mês que nós conseguimos cumprir com as nossas obrigações. E a gente continua, então, pedindo a ajuda de vocês. Vocês podem efetuar um Pix, o valor que você puder colaborar, ou pode trazer 1 quilo de alimento não perecível. A chave Pix aqui da Fraterna é fraterna@gmail.com, fraterna@gmail.com. Sempre lembrando vocês que tem o nosso show de livros aqui na sessão aqui do lado, e além com condições promocionais, né? Além dos livros do selo também. Ainda continuo avisando, ainda há necessidade de confirmar a presença, tá, para as palestras aqui da nossa casa, tanto de quarta-feira como de domingo. Então, por gentileza, confirme. Toda vez que você quiser vir, mesmo que você venha toda quarta-feira, você, por gentileza, confirme a sua presença. Visto que na quarta-feira a procura tem sido bem grande, então agendem, por favor, tá? Essa agenda, essa confirmação do nome também pode ser pelo 3644-8610. As palestras de segunda-feira retornarão para o público a partir do dia 6 de setembro. Então, não sendo amanhã, na outra segunda-feira, dia 6 de setembro, nós vamos retornar com as palestras de segunda-feira para o público às 14h30. E a palestra não vai ser transmitida pelo Instagram, tá? Ainda, as palestras só são transmitidas pelas de quarta e domingo. Segunda-feira não será transmitida. Então, para segunda-feira, também dia 6, é preciso confirmar o nome. Então, lembrando que o trabalho é às 14h30. Nós estamos... e aí, sim, já falei, desculpa. E aí, hoje, então, eu vou passar para vocês os nossos convidados de hoje, a Marisa, o Edilson, que vou fazer o nosso Evangelho, com o capítulo 2, a vida futura. Então, bom Evangelho a vocês. Marisa e Edilson, obrigado por estar conosco. Deixa eu falar aqui mais. Então, bom dia a todos que estão aqui presentes, né? Sejam bem-vindos à casa, né? Estamos em poucos números, mas do lado espiritual, com certeza que está bem cheio, né? Foram trazidos muitos espíritos necessitados, né? De ouvir um pouquinho, falar de Jesus, da doutrina, né? Dele, especificamente aqui na casa, o espiritismo, né? O advento, né? O cristianismo já firmado na nossa atual época, né? Então, os internautas também, bom dia, né? E eu vou voltar aqui agora à história, né? Nós vamos falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é logo no início, chama-se... A prece. Desculpa, o maestro não fez, né? Então vamos todos sendo convidados para iniciar com a prece, né? A prece dominical, aquela que Jesus, lá naquela época, onde os discípulos dele pediu, né, como que pudesse falar com o Pai Criador. Então ele ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como vamos perdoando aqueles que nos ofendeu.
Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então essa prece, né, foi dita por Jesus lá para os apóstolos, né, dele, para o pessoal que seguia ele. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é colocado como o segundo capítulo, né? E fala, meu reino não é deste mundo, né? Era uma coisa que Jesus falava muito naquela época para aquele pessoal que o seguia, né? E então a gente vamos voltando no tempo, né? Essas palavras, por onde Jesus passava, encantava as pessoas, atraía as pessoas. Ele tinha aquele dom, aquele magnetismo de atrair as pessoas para ele, né? Para escutarem ele. Ele falava com muita propriedade, simples, né? Mas carinhosamente, que tocava o coração de cada um, né? Que ouvia. E ele falava sempre essa palavra: meu reino não é deste mundo, né? Existe um outro mundo. E encantava aquele povo rude, né? Grosseiro daquela época, né? Isso atraía muitas pessoas nessa esperança das mazelas em que eles viviam sob o jugo do Império Romano, das agressões, de tudo aquilo que ocorreu no passado, né? E deixava eles muito apreensivos, medrosos, desconfiados, né? Assustados, né, com aquelas perseguições que ocorriam naquela época. Isso encantava todo aquele povo, né? Isso fascinava aqueles corações aflitos. Então, isso ocorreu com toda aquela população, e após Jesus ter partido aqui da Terra, os primeiros 300 anos, né, 300 e poucos anos da era pós-Jesus, também fez com que muitas pessoas, né, inclusive romanos ou de outros países, se encantavam com aqueles ensinamentos de Jesus e atraiu eles. E essa era uma das coisas que atraía muito aquelas pessoas. Então vamos chegando na época vamos remontando aquela época onde Jesus foi aprisionado, né, pelo Império Romano, estava lá diante das autoridades do país, né, os sacerdotes, né, principalmente Caifás, né, que tinha aquele poder sobre a religião mosaica, a religião dos judeus, e depois a outra autoridade, o rei Herodes, né, que também tinha o poder, entre aspas, né, ele mandava, mas não mandava. Na verdade, quem mandava era o Império Romano, através de Pôncio Pilatos, né, sabemos disso. Então, estamos agora na época que Jesus, né, passados os 3 anos do seu trabalho aqui na Terra, ele estava diante de Pilatos, né? Vamos lembrando a história. Estava ele já diante de Pilatos, trazido pelos sacerdotes, né, na época, né, com toda aquela autoridade deles, né, sobre o Império Romano, e Pilatos se sentiu acuado diante daquelas duas autoridades, né? Eles faziam pressão em cima do Império Romano, né? Porque Pilatos na verdade, tinha medo deles ficarem falando coisas para o imperador lá em Roma e colocá-lo em situação difícil ali na cidade, né, como autoridade. Então ele acatava, né, um pouquinho aquela pressão política que aqueles dois partidos faziam, né? Então, Pilatos era um homem vaidoso, né? Ele representava Roma ali na época, né? E ele tinha umas companhias do mundo invisível, claro, né? Todos nós temos essas companhias, são irmãos que estão do outro lado da vida, que se afinizam conosco. Hoje, gente, a gente tem os afins da gente, né? Diante das nossas imperfeições, conforme a gente está vibrando, a gente tem esses aliados do mundo invisível. E lógico, naquela época Pilatos também tinha, né? E esses ali, esse pessoal do invisível, fazia com que Pilatos ficasse mais arrogante, e ele, todas aquelas coisas que ele tinha dentro dele ainda não trabalhadas, vinham, né, à tona. Ele gostava de se vestir muito bem, de joias, de poder. Isso fascinava Pilatos. Então ele se sentia numa posição bem confortável, entre aspas, né? E faziam com que o povo ficasse com inveja dele, né? Porque ele tinha toda aquela arrogância, né?
Então, chegou no momento, foi lhe apresentado uma pessoa, ele já tinha ouvido falar de um certo Galileu, um jovem Galileu, que estava atraindo muitas pessoas. Ele sabia, né? Porque todas as coisas que aconteciam lá eram levado a ele, né? Aí ele estava lá no interrogatório, fizeram o interrogatório, foi apresentado Jesus, e ele desceu as masmorras, né? Onde Jesus estava numa cela abafada. Imagina naquela época como é hoje, as nossas prisões não são nada confortáveis, né? São terríveis. Imagina naquela época, nas celas dos subterrâneos, onde eram muito úmidos. Jesus estava depois de chicotado, ele foi jogado naquele local, e onde tinha mofo, enfim, aquela situação que a gente até pode imaginar. E ele apareceu diante de Jesus. A primeira pergunta que ele fez é: tu és o rei dos judeus, né? Porque ele ouvia falar que o povo chamava ele de rei, né? Aí Jesus respondeu, né? Vem de ti mesmo essa pergunta, né? Ou trouxeram a ti, né? Estou usando aquele português que está colocado nos textos bíblicos, né? Porventura, Pilatos perguntou: eu sou judeu? Olha, ele jogava as perguntas assim para Jesus. A tua própria gente, né? Ele respondeu: os seus sacerdotes, né? E que entregaram você a mim, né? Foram eles, não fui eu que fui atrás de você, né? E o que fizeste, né? Jesus perguntou. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, né? Se assim eu fosse, eu mandaria os meus ministros, né? Os anjos, né? A esfera, né, superior, e se empenhariam de me libertar, né? De não fosse entregue aos judeus. Essa foi a resposta que Jesus deu a Pilatos. Por várias vezes, Pilatos esteve lá no cárcere, né? A gente tem noção que foi aquilo tudo rápido, mas ele foi preso, ficou algum tempo preso, não foi logo em seguida, como a gente vê nos filmes, né? E numa daquelas visitas que ele fazia a Jesus, porque ele admirou Jesus, ele era uma pessoa muito simples e muito firme naquilo que ele colocava. Então isso chamou a atenção de Pilatos. E ele esteve lá outra vez no cárcere para convencê-lo, para ele se pronunciar a favor de si mesmo, né? Se defender, fazer a sua defesa. E nesse momento ele pediu, né, que ele não precisava, ele tentava convencer Jesus que ele poderia se colocar como um jovem fracassado, né? Que tomou atitudes, né, intempestivas, e que ele fosse uma pessoa fracassada. E ele teria o poder de transferir Jesus para um outro país. Ele tinha esse poder, ele poderia fazer. Mas ele estava sondando Jesus. Na verdade, ele ficou impressionado com Jesus, né? Das ideias que Jesus colocava para ele. Eles tiveram muitos diálogos na prisão, né, entre os dois. E aí ele coloca: se testemunhares a teu favor, eu poderia lhe libertar, né, e torná-lo um homem livre, olhando bem nos olhos de Jesus. Então imagina o olhar de Jesus, né, quando Pilatos ofereceu essa oportunidade dele para sair fora da prisão, ó. Mas Jesus olhou bem nos olhos dele e sondou o coração dele. Acalma, né? Ele falava para o Pilatos, se acalma. Ele via que Pilatos estava numa encrenca, né? Aí ele falou assim: eu não seria livre. Essa foi a resposta que Jesus deu: em nenhum lugar do universo, sem antes cumprir a minha missão. E pediu para ele não ficar triste, né? Que ele não pôde mudar aquela situação, porque a luta, e ele convocava Pilatos para ele mudar a si mesmo. Olha, ele tinha ainda essa delicadeza de fazer Pilatos voltar para si, de sair daquela vida que ele tinha, né? Daqueles pontos de vista, né? E nessa hora ele falou assim: tudo que ele tinha, as posses do ouro, e que as traças não corroem, né? Mas faça brilhar em si a luz que está em ti, né? Ele ainda ofereceu isso, né? Tentando tirar Pilatos daquela posição, né?
que ele foi criado como todos nós, né? Filho de um só Criador. Isso deixou o Pilatos mais aflito, tanto que a gente sabe o que ocorreu depois na história, né? O mestre fez isso com todos daquela época, né? Esse convite ele fez todos. E os cristãos da primeira época pós-Jesus, ficaram cativados com isso. Na verdade, eles iam para as fogueiras, né, para a crucificação, a gente sabe disso, sem temor. Eles não tinham medo, eles acreditavam que existia uma vida após aquela que eles estavam vivendo. Isso ficou muito claro em milhares de pessoas na época, né, que existia essa vida após a vida. E tanto foi isso que cativou muitos cristãos, né? Muitos cristãos foram mortos, né, até chegar a gente, né? Foi um desafio muito grande para aquela população na época de Jesus. Então, ele mesmo, Jesus, naquela época, se identificou para aquele povo que acompanhava ele, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Muitas falas dele, ele colocava isso, ele não escondia, que era através do que ele estava ensinando que eles iam conseguir essa vida, né? Essa vida futura. O que nós hoje, muitos de nós, procuramos sabendo, né, nos conforta diante de todas as nossas atribulações, das dificuldades aqui ocorridas no planeta, porque isso não parou, o planeta está sofrendo as convulsões, principalmente agora, né? A gente tem visto muito isso nos instantes, né, que estamos mudando o planeta, e isso está muito evidente para nós, e isso nos chama atenção. O que a gente está buscando, na verdade? Um caminho para seguir que nos fortaleça e que nos coloque na verdade, né? Jesus ofereceu isso na época. Isso está presente em toda a humanidade. Isso foi passando pelo mundo cristão ao longo da história até chegar a gente, né? A vida de Jesus na Terra foi um grande salto para a evolução do planeta, né? A gente sabe que na época antes de Jesus, a primeira revelação, né, que a gente tem notícias, foi com Moisés, né, onde ele recebeu as leis de Deus, né? A gente sabe da história que o Moisés, trazendo o povo judeu lá para a terra prometida, ele teve muitas dificuldades, né? Ele recebeu as tábuas, né, com as leis divinas, e junto com essas leis, ele, para controlar aquele povo turbulento daquela época, bem antes, né? Quantos 1000 anos antes de Jesus, que eram mais rudes e turbulentos, ele teve que ter o controle para aquele povo que voltou a fazer adorações a ídolos, né? Voltaram às crenças anteriores, e ele teve que estabelecer leis muito rígidas, que são as leis civis, para controlar o povo. As leis de Deus ficaram estabelecidas, mas Moisés, naquela época, ele teve que usar desse recurso para controlar aquela nação de povos, né? Que começavam a cair de novo nas fantasias, né, que eles tinham dos deuses deles, né? Adoração de deuses falsos, né? Então, a gente sabe, né, que ele teve que apresentar para aquele povo um Deus vingativo. Isso a gente vê durante as Escrituras, no Antigo Testamento, esse Deus que nos aparece vingativo, né? A gente só vê lá, né, aqueles textos mais antigos, que a gente vê aquele Deus que a gente temia ele, né? Então a humanidade ficou sob o jugo desse Deus vingativo por muito tempo. Hoje a gente tem algumas religiões cristãs que também acreditam nesse Deus vingativo. E Jesus, quando ele veio, né, na segunda revelação, a chegada do Messias, que foi anunciado lá na época, muito antes de Moisés, né? Já falava desse Deus, né? Do Messias que viria salvar a nação dos hebreus, né? Isso foi passado por toda aquela geração desse Deus divino, né? E com Jesus ele veio trazer uma boa nova, né? Jesus veio trazer uma coisa totalmente diferente. Ele era um revolucionário naquela época, um jovem, né, cheio de ideias. Então aquilo encantou as pessoas, né? Nossa, que ideia é esse, né, desse garoto, esse jovem trazendo essa novidade. E junto com essa boa nova ele trouxe os sublimes, o amor, né? Isso não era falado naquela população rude de lá daquela época, do amor, da abnegação, coisa que ninguém nem imaginava que era isso.
Jesus não foi só um legislador moralista. Ele, além disso, que os profetas anunciavam da vinda desse Messias, né? Mas ele veio trazer para nós informações precisas sobre essa vida futura, né? O que ele falava da vida eterna. Ele falou muito isso, né? A vida eterna, né? E todo aquele sofrimento que eles estavam passando, mas que teria a recompensa da vida eterna, né? Só que isso também foi um avanço, né, no planeta sobre essa evolução espiritual, né, que ele estava colocando, né? Ele, em muitas passagens, ele falava que ele era o pão da vida, né? E que quem crê nele, né, não teria fome e nem sede. Isso foi colocado em alguns trechos, né, principalmente na passagem que ele esteve lá no poço da Samaria, né, que onde a samaritana estava no poço de Jacó, né? Ele era o antigo, né, o legislador da época, era Jacó, e ela estava bebendo água e ele pediu água para ela, né? Ela foi lá e deu água para ele, mas ele falou que ele se ofereceu da água da vida para ela. Então ela foi e anunciou para todo o pessoal da aldeia que existia um profeta, né, naquela região ali, que estava oferecendo a água da vida. Ela ficou muito encantada com isso. Isso transformou a vida daquela mulher, de muitas pessoas naquela época, naquela região. Então ele falava, a mesma coisa que ele utilizava do cotidiano, Jesus fazia isso, convidando as pessoas. E ele não pôde falar muito abertamente naqueles 3 anos para o povo o que era hoje, né, que hoje a gente é falado abertamente. Ele usava-se de parábolas. Todos os ensinos de Jesus foram baseados nas parábolas, naquelas histórias do cotidiano daquele povo, né? Ele buscava tudo que ele via em volta, ele pegava, chamava a atenção daquele povo. Ele contava histórias, mas de fundo moral. Hoje muita gente não entende. Se a gente pedir para um cristão aqui, somos cristãos, né? A maioria aqui no país, ninguém sabe muito a profundidade daquele contexto que ele fazia das parábolas, né? Mas ele buscava ao redor dele falar do trigo, né? da alimentação, do tempo. Ele fazia esses artifícios. Ele não podia falar isso abertamente, mas por trás disso, ele tinha um fundo moral que ele estava querendo dizer, né? A moralidade nossa, de passar para nós seres humanos, tirar aquele velhas arrogâncias, né, coisas negativas que trazíamos, a população trazia, para ver a moral, uma moral mais elevada. E hoje nós estamos necessitados de muita moralidade ainda, gente. Isso não acabou no planeta, né? A gente vê coisas acontecendo atualmente que ferem a nossa moral de pessoas, da dignidade do ser humano. A gente vê as pessoas baixando a níveis aí que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Estamos regredindo lá no passado? Então isso aqui ainda faz muita falta no planeta atualmente. Por isso nós estamos passando essas crises, né? Dentro das famílias, dentro da sociedade, a gente vê barbaridades, porque a nossa moral está muito ainda a desejar, né? O homem não evoluiu assim muito ainda não, né? E ele convocava, se amais os meus mandamentos, a gente sabe que ele não veio mudar a lei, né, que Moisés recebeu, mas ele veio estabelecer as leis mais justas e precisas, que eram só 2, que ele falava, amar a Deus sobre todas as coisas é a nossa obrigação, porque é o nosso Pai Criador, então a gente deve esse respeito a Ele. Primeira coisa, como ser humano, não é nem como cristão. Todos nós na Terra, independente de religião, a gente tem como o amor mais profundo é do nosso Criador. Aliás, nós estamos aqui por causa dele, senão a gente não estaria aqui hoje falando dele, né? E amar ao próximo. Nossa, esse convite que Jesus fez para aquela população, amar a si mesmo e amar o próximo. Imagina, aquele povo que vivia em guerras, né? Como é que eu vou armar meu inimigo? Como que eu vou falar com uma pessoa que me ofendeu, que me prejudicou? Hoje, estou falando agora também hoje, né? Uma pessoa que me deu uma rasteira no meu serviço, um vizinho, enfim, um próprio ser humano da minha família, né? Uma pessoa que me prejudicou tanto, eu tenho que amá-lo. Esse é um desafio muito grande, né? E ele falava, aquele povo na época se sentiam assim meio prisioneiros, porque eles acreditavam que Deus vingativo iriam puni-los, né? Aí ele falava dessa vida eterna, né? Da vida futura,
com um tom mais ameno, né? Ele convocava as mudanças da gente, né? Ele trazia novos horizontes para aquela população e para nós hoje, né? Desse Deus que não nos pune, ele não é vingativo. Ah, você fez mal, você vai arder no fogo do inferno, vai ter, né? Viver lá nas trevas a vida toda. E chegou, e né, ele não podia falar aquilo na época, né? Ele deixou uma promessa quando ele estava partindo aqui da terra para aquele povo que estava acompanhando ele, que ele ia mandar o Consolador prometido, né? Que eles esperassem que logo Deus, o Pai dele, ele ia fazer esse pedido direto ao Pai para enviar um Consolador. E isso, depois de muitas batalhas, a implantação do cristianismo durante a história do planeta, a gente sabe quantas coisas erradas foram feitas, né, na Idade Média, em nome do Cristo. Jesus sabia disso, até que chegou o momento onde o povo estava mais disciplinado, estava mais intelectualizado, que foi nos anos do século XIX, né, 1857, com um estudo, uma dedicação muito grande de um professor, né, que pesquisou, que foi atrás, que entendeu, através das experiências que ele via visualmente, né, naquelas reuniões lá em Paris, né, nos salões onde o pessoal mais da elite, pessoas mais cultas se reuniam. E ele viu que tinha muita gente que não era só por diversão, tinha pessoas que eram mais educados, tinham uma educação mais refinada, que estavam vendo aquele movimento das mesas girantes. Chamou muita atenção desse homem, desse professor. Então ele foi pesquisar e viu que existia uma inteligência em volta daqueles movimentos que ocorriam na sociedade, de objetos andando, de mesas levantando, subindo e batendo no chão, eram as mesas girantes. Isso chamava muito graça naquela sociedade que ficava à noite discutindo besteira, né, naquela época, a sociedade, né, e ele ficou intrigado com aquilo. Então ele foi viver aquilo profundamente, né, se dedicou profundamente, anos e anos, para descobrir que existia um mundo invisível que ninguém prestava atenção naquela época. Então, através desse estudo e dedicação, Kardec, através de outros seres humanos que tinham esse contato com os de lá, né, do mundo que partiram, que vinham dar informações para ele de como eles estavam vivendo lá. Então foram através da dedicação de muitos médios, não só da França, mas de vários países, dos Estados Unidos principalmente, né, vieram alguns médios, muitas notícias pela Europa, desses fenômenos que estavam ocorrendo. Isso não corria só lá na Europa, nos Estados Unidos, não, gente, isso aí corria em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil, com as civilizações que não era conhecida na época, mas onde os índios, os habitantes daqui da Terra, utilizavam desses fenômenos, né? A população indígena aqui da América do Sul, sem ser a nossa, também, né? Os xamãs, eles tinham contato com os entes queridos que partiam. Então, isso não era só restrito na França e nos Estados Unidos, né? Mas em todo o globo terrestre. E ele pesquisou, enfim, chegou o Consolador Prometido, né? Ele fez um grupo de estudos, né? Ele comparava todas as informações que vinham filtrava as informações que vinham de vários médios que não se comunicavam nem se conheciam, e ele fez uma pesquisa muito longa, dedicada, e elaborou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, com a ajuda da sua esposa dedicada, né? Que ficava lendo os textos e organizando junto com ele, né? A esposa de Kardec foi muito importante, isso muitas pessoas poucos sabem, né, da ajuda que ela fez com ele, que se dedicou a esse estudo, e ele entregou o livro, o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos para nós, né, a população da Terra, chamando a atenção que existe um mundo invisível que está nos rodeando, que vive conosco, para onde nós vamos, né? Chamando a nossa atenção, o que fizermos aqui, a gente carrega para o outro lado do mundo espiritual, somos os mesmos do outro lado. Nós vamos chegar igualzinho quando nós saímos daqui. Como nós estamos aqui, se desencarnarmos daqui a algumas horas, nós vamos chegar assim, gente. E aí, nós vamos se apresentar para onde nós vamos? Para aquele local onde nós nos afinizamos. Por exemplo, nós estamos aqui numa casa espírita, né? Gostamos de ver os conhecimentos. Mas tem gente que está agora, ainda acho que em Boate, sei lá onde que está fazendo coisa, ou lá
em países do Oriente fazendo guerra, perseguindo gente, né? A gente vê o que está ocorrendo lá no Afegão, né? Na Síria, enfim, a gente vê o que está ocorrendo lá na África, aquele desespero com fome. Então, tudo isso, esse povo que está promovendo a desordem no planeta, eles vão continuar sendo as mesmas coisas do outro lado. Eles não vão virar santo porque eles acreditam que a religião a religião de Alá, né, o islamismo, eles interpretam muito diferente do que o islamismo coloca sobre a existência da vida futura. Ele é muito próximo ao cristianismo, só com algumas diferenças, né, que o profeta trouxe lá para eles, e que o homem interpreta de uma maneira agressiva, né, querendo impor a religião para as outras pessoas através da força. Isso a gente vê, o quanto a gente está atrasado ainda com relação às religiões, né? Eles colocam as pessoas prisioneiros, aquela angústia de viverem sobre aquele domínio do medo, do terror, é o que a gente está vendo hoje ainda. Então, isso é inerente a todas as religiões do planeta, que onde, tanto no Oriente, na Índia, na China, né, muito antes de Jesus, eles já tinham esse conceito de vida futura, né? Até aqui na América, né, que era desconhecida da época, que o homem traz em si isso daqui. A gente traz isso como herdeiros de Deus, esses conceitos inatos dentro da gente, né? E aí foi estabelecido em cada região do planeta conforme as crenças das pessoas. Então a vida futura existe. E com aquelas sessões que ocorriam, que traziam informações na época de Kardec, e hoje, atualmente, a gente recebe informações do mundo espiritual. Tem um livro da Codificação Espírita, é um dos livros que Kardec enviou, chama-se Céu e Inferno. Quem gostaria, tem oportunidade, leia. Lá a gente tem relatos de irmãos que desencarnaram e falam exatamente como eles chegaram do mundo espiritual e como eles se encontram, né? Com as suas angústias, com os seus medos, com tudo que eles vivenciaram aqui. Como a gente também vê relatos de irmãos que chegaram tranquilos e que foram recebidos com dignidade, né, por entidades espirituais, onde eles vão submeter-se, né, a tratamento espiritual. Eles chegam, gente, a transição da nossa vida para o outro mundo lá, a gente chega meio atordoado, ninguém fica chegando assim, né, numa boa, até se adaptar a um novo mundo. É como a gente chegasse num país diferente e tivesse que se adaptar, se ambientar com o local para a gente se integrar, né? E isso ocorre conosco quando a gente chega lá. Mas aí depende da nossa afinidade. Nós vamos se afinizar com realmente quem pensa igual a gente, né? Então não tenham medo de partir, falar, meu Deus, eu fiz uma encrenca, né? Eu desejei mal para aquele pessoa lá, né? Mas você tem outras qualidades, isso você vai aprender, né? De outra maneira, e vão termos oportunidade de retornar à Terra. Isso não foi falado por Jesus, que ele nem podia falar isso naquela época. A humanidade não aceitaria, como hoje também temos dificuldades em alguns locais de aceitar isso, né? Acha que a gente morre e pronto, né? Acabou. Desaparecemos e acabou. Não sabemos para onde vamos, seja onde vai para a terra, lá para baixo do buraco, lá cheio de terra, enfim. Mas nós temos inato nisso que a gente continua, a vida continua. Então essa era a vida que Jesus falava, a vida futura, né? E ele convidava todos nós para a gente se rever os nossos pontos de vista. E eu queria terminar aqui, porque eu nem acho onde é que eu fiz a mensagem de final, né? Do que ele colocava a gente como os convidados da ceia, né? Que ele chamava em alguns capítulos os convidados dos últimos convidados. Nós somos, né? Tem um capítulo, acho que é o 20 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os convidados da última hora. Trabalhadores da última hora. Nós somos trabalhadores da última hora. Todos aqui estão sendo convocados para a última hora. Nós estamos na última hora. De quê? Da transição que está ocorrendo no planeta. Essa bagunça que a gente vê é uma transição. Isso ocorreu, a última transição que a Terra teve foi quando foi do mundo primitivo, daqueles homens primitivos, né? Que não sabiam nada, viviam só pelo instinto da sobrevivência. Foi a primeira transição. A segunda
agora, a terceira, aliás, é essa que nós estamos passando. Nós estamos saindo de um momento de prova e expiação, que a gente vê isso na atmosfera da Terra, de muitas provas em quais nós somos submetidos. Uns mais, outros menos. Mas, gente, nós estamos o quê? Reparando coisas que ficaram pendentes lá atrás. E estamos adquirindo novas qualidades, né? Que a gente vai se aperfeiçoando, né? Na nossa dignidade humana, né? Como seres humanos, filhos de Deus, acrescentando coisas boas, né? Que Jesus nos convidou, né? Para isso, para a nossa transformação. Então, toda essa confusão que a gente tem visto no momento, isso é normal, é fase da transição. Vamos romper aquele ciclo. É lentamente? Não é da noite para o dia, pronto, estamos já na transição, entrando no mundo de regeneração. Isso é uma comunidade, uma população, e vindo novos espíritos que estão do outro lado, que já estão se preparando para substituir a velha população, que somos nós. Então, a gente está saindo do planeta, todos, uns em grande massa, em grupos de massa, né, que a gente tem visto, em guerras, em acidentes da terra, geológicos, terremotos, enfim, chuvas, incêndios. Sai um grupo, está entrando outro. A gente vê chegando, né, novos espíritos trazendo coisas melhores. A gente está mudando o planeta. A gente fala, não está perdido nada. São espíritos que estão trazendo novidades, a mansietude, então eles vão formar a nova Terra. Enquanto isso, nós vamos para lá, porque o nosso tempo aqui é determinado, e vamos ficar lá algum tempo nos aperfeiçoando, tomando coragem, né, se fortalecendo, para depois vir numa outra época, né, alguns 100 anos, 200 anos, né, que a gente se prepara e volta também. Nós já vamos estar encontrando uma Terra um pouco mais regenerada. Essa é a parte da regeneração. Isso é lento, não é da noite para o dia, vira o calendário e virou. Isso, segundo as mensagens de Espíritos de Emmanuel, ele fala que isso vai ser uma transição de 1000 anos, né? É um tempo para trocar a velha população de conceitos muito ruins eu vou passar, Marisa, para entrar uma nova geração. Espíritos mais sadios. Então, isso é um estudo que a gente realiza aqui na casa, né? Quem quiser estudar a doutrina, tem esses livros onde vocês vão aprender muitas coisas que na época de Jesus não foi colocado. Esse é o convite que a religião, né, a doutrina espírita faz a todos nós, né? Temos uma literatura vasta, né? Imensa, onde os mentores trazem muitas informações aí. O Edilson agora vai falar uma das informações, né? Através dos livros de autoajuda, né? Que eles nos trazem, né? Então esse é o convite, né? Para todos nós, né, Edilson? Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu só vou complementar o que a Marisa falou. Eu encontrei aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, uma informação que me chamou muita atenção, que nos primeiros anos da pregação do Cristo, lá para os anos 30, ele indo para Jerusalém, ele se aproximou do templo, onde haviam vários sacerdotes desocupados, e um deles, de nome Hanã, chegou para o Cristo e perguntou: Galileu, o que fazes aqui, no templo, né? O que fazes na cidade? E Jesus responde de uma forma inusitada: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Cristo exclamou de uma forte nobreza, uma modesta nobreza. Aí Hanã ficou meio estranho e falou: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia: e que pensas tu venha a ser isto? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente imagina esse Cristo, que o reinado não é desse mundo, o que seria o reino que ele tanto proclama? E não é um local, não é um espaço físico, é uma coisa que cresce dentro do nosso coração, vai de dentro para fora. E uma outra indagação que ele fez para Pilatos, ele comentou que o meu reino ainda não é daqui. O reino dele não era desse mundo, mas ele disse: meu reino ainda não é daqui. Algumas traduções falam isso. Isso quer dizer que ele tem uma sementinha aqui conosco, trazido por ele através desses ensinamentos.
esse reino de Deus cresce dentro do nosso coração, vai se expandindo e vai nos tornando melhores. De repente nós estamos buscando o reino de Deus lá fora e não estamos enxergando que esse reino cresce dentro de nós. E como é que isso vai crescer, minha gente? Através das nossas atitudes, da nossa melhoria. Aí eu trouxe duas mensagens aqui para nós, a princípio, uma de André Luiz, que é Mensagens de Luz do Chico, cujo título é O Pacto de Amor Universal. Ele diz o seguinte: pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada humana conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo, só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. É aqui que a gente aprende a amar, é aqui que a gente aprende a sermos melhores. Há espíritos que muitas vezes partem da carne através da morte, e a carne votam através do berço, quais estátuas inertes, que depois de enterradas durante séculos, volvem ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhes altere os engares fixos. Uma coisa muito interessante que ele diz, que às vezes a gente encarna e desencarna, que essa é a revelação do Cristo. Temos muitas oportunidades dadas por Deus para nos melhorar. E a forma como isso é feito é através dos encarnes. Essa encarnação é bendita, nós temos oportunidade de nos melhorarmos. Vamos melhorar? Quiçá melhoremos. Mas é o nosso livre-arbítrio. Temos que trabalhar por isso. E aqui ele relata que muitas vezes a gente faz isso várias vezes e nada melhoremos. Domine as próprias tendências inferiores que lhe parecem insubjugáveis. Você é soberanamente livre na intimidade do próprio Espírito. Apenas você decifrará os enigmas que transporta na consciência. É a gente que sabe o que nós fazemos. Isso está gravado na nossa consciência. Somente você distorcerá as meadas de sombra que lhe surjam no pensamento. Não tente sufocar a sua sede de infinito, porém, não se renda às ilusões da maioria. Se a taça das espetaculares vitórias humanas quase sempre se destaca, repleta de lágrimas alheias, a taça das legítimas vitórias do espírito transborda suor individual. Ou seja, cada um é responsável pelos seus próprios atos. E não podemos deixar as vitórias materiais nos influenciar. A vida principal, que diz o Cristo, é a vida espiritual. Temos que vivenciar, sim, experiências na matéria. Mas temos que pensar primeiramente na vida espiritual, angariar tesouros do céu, como dizia o Cristo. Você verá sempre o principal sobrevivente de seus dias. Se sepultura é o nível das medidas terrenas, mas a vida é multiface no mais além. À vista disso, na realidade substancial, as suas atitudes e ações meritórias é que constituem a base de sua felicidade e sua prédica irresistível. Ou seja, só o bem que você faz é que vai ser levado em conta. As lágrimas que você ajudou a secar, os amigos que você ajudou a socorrer, que vai ser levado em conta. Não é o carro novo que você tem, a casa que você conquistou. Cale os gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se a realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as caridades conhecidas. A fraternidade é o pacto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente viceja em conjunto com a alegria de muitos. Não adianta nós sermos felizes se o nosso vizinho, se o nosso próximo não está feliz.
De que vale a alguém o título de herói numa tragédia, onde o benefício de uma santidade que será brilhado no deserto, sem ser útil a ninguém? Com o Espiritismo nasceu na Terra a fé raciocinada. Você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo. Consciente, qual se encontra de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do próprio bem. Jesus veio nos trazer essa mensagem. É só auxiliando o próximo que vamos crescer espiritualmente e moralmente. E é isso que importa. E como é que nós vamos fazer isso? Vim buscar também no livro Socorro e Solução do José Carlos de Luca, uma mensagem dita terapia do amor. Ou seja, só o amor leva à felicidade. O amor é o sentimento mais sublime do mundo e a energia mais poderosa do universo. Na Bíblia está dito que Deus é amor. Portanto, como Deus é o Criador de todas as coisas, somos obrigados a deduzir que a energia do amor está no âmago de tudo e de todos. Oferecer amor às pessoas é uma forma poderosa de manifestar o amor que existe em nós, fortalecendo a nossa autoestima. Quando damos amor, somos nós que primeiramente o sentimos. Dar amor gera mais prazer do que receber amor. A atitude amorosa por si só desperta em quem ama sentimentos de alegria e satisfação interior, curando a nossa tristeza e solidão. Quando o amor sai de nós, ele preenche os espaços vazios da nossa alma, curando as nossas feridas interiores. A maioria dos nossos problemas tem como causa a falta da manifestação do amor, seja na família, no trabalho, com os amigos e principalmente com nós mesmos. Jesus diz que amar é um fazer. Faça a seu próximo o que você gostaria de que fizesse com você. Nossos gestos concretos de amor podem mudar as pessoas muito mais do que as cobranças que geralmente lhes fazemos. Ao outro não basta saber que o amamos, ele quer sentir que o amamos. Quando amamos, nosso coração irradia beleza, harmonia e paz. A tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma, curando quem ama e quem é amado. Que hoje eu estimule a demonstrar amor a quem cruzar o meu caminho, a começar por mim mesmo. Quando o amor se torna uma atitude em nossa vida e não apenas uma expectativa, muitas portas de solução se abrem para nós, porque, repetimos, o amor é a energia mais poderosa do mundo. Talvez você esteja se perguntando, como poderá fazer isso, afinal de contas? Não é fácil amar as pessoas, tanto as que conhecemos, como as que mal conhecemos. Eu concordo com você, é isso que diz De Luca, eu também concordo. Por isso, eu lhe proponho a começar esse trabalho a partir de um terreno mais simples, mas que não menos importante e eficaz. Vamos trocar a hostilidade com que geralmente tratamos as pessoas pela gentileza. Sejamos gentis com os outros, procuremos ser agradáveis. Vamos destravar a nossa cara amarrada, esboçar um sorriso de simpatia, expor uma palavra de apoio a quem esteja precisando. Somente a partir desta abertura é que o nosso coração crescerá no amor. Profundo isso, né, gente? Uma coisa que parece tão simples e que traz tantos benefícios a você e aos outros. Não nos esqueçamos, porém, de nos incluir no rol das pessoas necessitadas de amor. Aí ele diz, gosto muito do exercício de espelho proposto por Louise Hay. Ela diz o seguinte, todas as vezes que eu faço, sinto resultados extraordinários. Ela recomenda que pela manhã, cada um de nós se olhe no espelho e diga, eu te amo.
O que posso fazer hoje pela sua felicidade? Como posso fazer a você feliz hoje? Escute as respostas e faça feliz a pessoa que mora dentro de você. Vale a pena sempre investir no amor. O amor que damos a nós é o amor que se derramará aos outros. Nós damos o que nós temos internamente. Se nós não nos amarmos, não poderemos doar esse amor aos outros. O amor que damos aos outros é o amor que voltará correndo para nós. E isso é bom demais. Gostei muito, é uma mensagem simples que resume tudo, né? Temos que ser melhores, temos que partilhar esse amor com todos. Eu sei que não é fácil, temos muito das nossas más tendências, temos muito egoísmo e temos que aprender a trabalhar essas pequenas coisas em nós. Assim como o Chico falou que, através de André Luiz, que nós muitas vezes vemos a matéria e voltamos para o mundo espiritual sem muita coisa melhorar. Temos que aprender a trabalhar esse amor dentro de nós. Esse amor vai nos levar a fazer coisas melhores, vai levar a nos melhorarmos. Que é esse o objetivo, é isso que o Cristo espera de nós. Sabemos que é difícil? Sabemos, mas temos que começar com poucas coisas. Começar dentro de casa, avaliar primeiro se estamos nos amando. Muitas vezes nós mesmos nos punimos por não nos amarmos. Uma palestra do Rossandro que eu escutei essa semana diz que muitas vezes nós nos sabotamos porque nós nos comparamos com os outros. Os outros são os outros, cada um tem a sua própria vida, cada um está num estágio evolutivo diferente. Nós temos que nos aceitar como somos, porque nós estamos aqui no local certo, com a família certa, com as condições corretas, conforme o nosso grau evolutivo. E é daí que parte a nossa melhora. Temos que aceitar isso? Primeiro nós temos que aceitar, com resiliência. Ele fala aqui, Joana de Ângeles fala que existe uma resiliência interessante que nós podemos usar, que é uma resiliência construtiva, que é primeiro você aceitar as condições que você tem, mas dizer que você hoje talvez não tenha condições, mas que você tem intenção de melhorar, de chegar a patamares melhores que você desejaria estar. E essa é a mensagem que eu procuro trazer no dia de hoje. Eu falo isso para mim, que eu tenho ouvido mais perto da minha boca, que acho que esse é o objetivo de todos, nos melhorarmos. Espero poder ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês também. Que possamos mudar a nossa cara, deixar essa cara amarrada, ser um pouquinho melhor com o nosso próximo, olhar com mais caridade, pelo menos começar com não desejando mal, principalmente com aquela classe política, né, que a nossa tendência é primeiro xingar, julgar. Ai. Nós não podemos julgar, muitas vezes nós fazemos coisas às vezes até piores. Temos que nos julgar, nos melhorarmos, essa é a nossa finalidade aqui na Terra. O que nós podemos fazer é sim orar por eles. Eu falo classe política, que é a coisa que mais vem à minha cabeça, né? É o mais em moda agora. O que mais em moda falar é o político, é o Bolsonaro. Ai, meu Deus. Temos que orar por eles, o STF. Cada um vai ter que responder pelos seus atos. Nós vamos ter que responder pelo nosso. Assim como Simão Pedro cortou a orelha de um soldado quando Jesus foi preso, e Jesus falou para ele, embainha a sua espada, porque você está, entre aspas, ganhando uma dívida, que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Nós vamos ter que responder pelos nossos próprios atos. A justiça de Deus, a justiça de Deus não falha. Não porque Deus seja ruim, mas porque nós temos que responder segundo os nossos atos. Essa é a lei. É isso que Jesus veio nos trazer. Então, portanto, procuremos tentar ser bons a partir de agora, o melhor que pudermos.
existe uma mensagem do Espiritismo que diz que hoje não basta apenas sermos bons, não fazermos o mal. Temos que fazer o bem também. A inércia nos traz problemas. A inércia, Jesus tem uma mensagem que diz: quem não age está deixando de fazer, né? Não está progredindo. Temos que assumir esse papel de nos melhorarmos. Temos que assumir esse papel de agirmos para o nosso crescimento espiritual. Porque nós é que somos responsáveis por nós mesmos. Ninguém vai responder por nós. É a nossa consciência, é nós mesmos que vamos responder por todos os nossos atos. Agradeço a todos. Agradeço a todos os amigos do Instagram. E vamos elevando o nosso coração ao alto, agradecendo a espiritualidade amiga por essa oportunidade bendita desse conhecimento que estamos tendo. Desse conhecimento que o Espiritismo tem nos trazido da vida futura. Porque sabemos que não somos esse corpo, estamos nesse corpo hoje, vivendo experiências. E que a nossa vida verdadeira está lá na espiritualidade, que é para lá que um dia retornaremos, levando tudo de bom que fizemos. Não vamos levar posses, não vamos levar bens, vamos levar apenas tudo de que bom fizemos nessa vida. E pedimos aos nossos mentores que nos ajudem a cumprir essa tarefa. Jesus, mestre amigo, abençoa os nossos lares, trazendo muita paz, muito amor, esperança de dias melhores. Envolva a nossa casa de muita luz, trazendo paz, trazendo muito amor. Que possamos ter um resto de dia abençoado e uma semana abençoada. Que possamos ser espíritos melhores e que possamos atingir a nossa evolução espiritual. E vamos pedindo permissão para terminar esse Evangelho com a prece que deixastes. Pai nosso, Criador nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todos os planos que criastes. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações. E na medida do possível, Pai, livra-nos do mal, pois Teu são o reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Muito obrigado a todos e que todos tenhamos uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Isso aqui.